Bom dia, a paz do Senhor, tudo bem? Vamos para a nossa sétima aula, onde o tema é a autossubstituição de Deus. E tem como texto básico Isaías 53, do 1 ao 12. Vamos ler? Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que os desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e experimentado nos trabalhos, e com um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pesaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo de sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. E verá o fruto do trabalho de sua alma, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderes repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Amém? Vamos à introdução. Como pode Deus expressar simultaneamente a sua santidade no juízo e o seu amor no perdão? Somente providenciando um substituto divino para o pecador, de modo que o substituto recebesse o juízo e o pecador o perdão, que está lá em Romanos 3, versículo 23 e 25. Deus, em sua misericórdia, desejou perdoar os homens pecadores, sem acoitar o pecado. Para isto, dirigiu contra o seu próprio ser, na pessoa de seu Filho, o peso total da justa ira, a qual eles mereciam. Vamos ao conceito bíblico da substituição. A definição da palavra substituição. A noção da substituição é que uma pessoa toma o lugar de outra, especialmente a fim de levar sua dor e livrá-la dela. Vamos ver dois exemplos de autorismo na Bíblia. Moisés estava disposto a ter o seu nome apagado do livro de Deus, se tão somente com esse gesto Israel fosse perdoado. Isso está em Êxodo 32, 32, tá? Paulo 2 vezes expressou este princípio. Em Romanos, no capítulo 9, do 1 ao 5, ele expressa assim: onde desejaria ser separado de Cristo por amor aos israelitas. E Filemão
18 a 19, onde prometia pagar a Filemon as dívidas de Onésio. Então Paulo estava disposto a pagar essa dívida. Um exemplo secular trazido para agora, né? Nós podemos lembrar lá de um franciscano polonês chamado Maximilian Kolbe. Ele estava num campo de concentração nazista, e quando os vários prisioneiros foram selecionados para a execução, ele tomou um passo à frente e deu o seu lugar. Ele disse para as autoridades: olha, pode ser eu no lugar dele? Por quê? Porque esse prisioneiro disse que ele era casado, tinha filho. Ele se comoveu. E a autoridade, ela aceitou essa troca, essa substituição. E então, esse maravilhoso franciscano, com esse gesto nobre, ficou até a morte lá na prisão. Amém? Sem derramamento de sangue não há remissão. Portanto, não pode haver perdão com o sangue, como também não pode haver expiação sem substituição. Tinha de haver vida por vida, ou sangue por sangue. Somente o precioso sangue de Cristo tinha valor suficiente. Lendo lá em 1 Pedro, capítulo 1, 19, menciona isso. Quando Cristo morreu na cruz, Ele por amor nos substituiu da única maneira que poderia satisfazer a Deus. Amém? A Páscoa, vamos falar agora sobre a Páscoa e levar o pecado, né? Ambos são conceitos que nos ajudam a compreender melhor a autossubstituição de Deus. Vamos lá no início, que é a história da Páscoa. Ela está mencionada no capítulo 11, capítulo 12 e capítulo 13. Como não vai dar para ler tudo, eu pediria que vocês lessem com muito carinho, porque é uma passagem, é o início da Páscoa ali, traz muitas informações para a gente, tá? Mas eu vou fazer um breve relato. O capítulo 11, ele trata da última praga de Deus. Ele pede que Moisés vá até o faraó e avisa que vai ser a última praga e que todos os primogênitos, tanto pessoas como animal, iria morrer se o povo dele não fosse libertado. E Deus endureceu o coração de Faraó, e o faraó não aceitando, Deus ele falou: então vamos ao juízo, né? Que já entra no capítulo 2, que é a instituição da Páscoa, né? Então no capítulo 12, Deus fala para Moisés avisar o povo que aquele mês seria o primeiro mês do ano, e que eles teriam 10 dias para estar atrás de um cordeiro que não tivesse defeito nenhum, para que no 14º dia eles sacrificassem esse cordeiro. O sangue eles iriam colocar no portal eles iam colocar nas portas, no umbral das portas, né? E teria que ser feito isso. Depois eles iriam assar esse cordeiro, só poderia ser assado e poder comê-lo, né? E isso seria na parte da tarde, porque à meia-noite o anjo da morte iria passar naquele lugar lá no Egito, para poder cumprir a palavra de Deus, né? Então, quando Deus ele fala assim, olha, ele avisa Moisés para avisar a congregação, ele está falando aí do juízo, porque é para todos, né? Então, todos que tiverem o sangue marcado ali na porta, todos. Então, quando Deus visse o sangue na porta, ele ia passar por cima e não ia acontecer nada. Essas pessoas iam ser salvas, né? Então isso você observa que a décima praga era para todos, não era só para o Egito, não, era para todos, né? E assim o foi. E Deus fez essa menção dessa comemoração, né? Para eles comemorarem essa passagem, que é o que significa a Páscoa, que é a passagem e a saída daquele povo ali do Egito, finalmente a caminhada deles para a terra prometida, né? O dia em que iam sair do Egito.
Então, o capítulo 13 já fala após a saída deles, quando eles saem do Egito, para estar consagrando, da mesma forma como consagrar aquele carneiro, teria que continuar consagrando o primogênito, tanto animal como homem, né? E oferecendo ao Senhor como consagração, ou seja, nos traz aqui as premissas, né? Tudo que fosse primeiro teria que ser consagrado a Deus, amém? A história da Páscoa foi uma mensagem absolutamente clara aos israelitas e igualmente a nós, que vemos o cumprimento na Páscoa no sacrifício de Cristo. Lembra lá que Deus também Jesus Cristo estava sentado com os apóstolos na Páscoa, e ele fala para o Judas: ainda hoje você vai me trair? Então era um momento de Páscoa ali, era um momento de celebração, amém? Deus passou como juiz através do Egito, a fim de julgar os egípcios como redentor, passando por cima das casas dos israelitas, a fim de protegê-los. É o mesmo Deus que, por intermédio de Cristo, nos salva desde si mesmo. Êxodo 12:12. A salvação foi por intermédio da substituição. Os únicos primogênitos poupados foram aqueles cujas famílias um cordeiro tinha morrido em seu lugar. O sangue do cordeiro, depois de derramado, devia ser aspergido e devia haver uma apropriação individual na provisão divina. Deus tinha de ver o sangue antes de salvar a família. Êxodo 12:13. Cada família salva era, pois, comprada para Deus. A vida toda deles agora pertencia a Ele, e estavam também livres para ir ao Sinai celebrar. Para que podemos adorar a Deus, o mesmo se deu através de Jesus, o Cordeiro Pascual, que está em João 1:29, que morreu em nosso lugar, derramando o seu precioso sangue para nos fazer livres para adorar. A noção de levar o pecado. No Novo Testamento, temos a respeito de Cristo que Ele mesmo carregou em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, e de igual forma que foi oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, né? Começa ali em 1 Pedro 2:24 e depois passa para Hebreus 9:28. Mas o que significa levar o pecado? Levar o pecado não significa que temos de se tornar simpatizante, que Deus se tornou simpatizante dos pecadores, mas sim que Ele sofreu a penalidade deles. A expressão levar o pecado aparece com frequência nos livros de Levítico e de Números e refere-se àqueles que pecam, quebrando as leis de Deus, que levará a sua iniquidade, isto é, será tido como responsável ou sofrerá pelos seus pecados. O cerimonial da expiação, ele pode explicar melhor como era feito esse cerimonial da expiação. O primeiro passo, o sumo sacerdote devia tomar 2 bodes para ofertar pelo pecado, a fim de expiar os pecados da comunidade israelita como um todo. O segundo passo, um bode devia ser sacrificado e seu sangue aspergido nas paredes do tabernáculo e sobre a cabeça do outro bode vivo. O sumo sacerdote deveria pôr as mãos e confessar todas as iniquidades dos filhos de Israel e todos os seus pecados e os porá sobre a cabeça do bode. Então, um sacrificou, o sangue foi para aspergar, né? No tabernáculo. O outro foi ali declarado todas as iniquidades, todos os pecados no que ficou vivo. No terceiro passo, o sacerdote
deveria enviar o bode ao deserto, e o bode levaria sobre si todas as iniquidades dele para uma terra solitária. Então esse bode que ficou vivo, que foi declarado todos os pecados sobre ele vai para o deserto, num local assim onde ficaria solitário totalmente, né? E o autor dos Hebreus não hesita em ver Jesus como misericordioso e fiel sumo sacerdote. Hebreus 2:17. Quando, como as duas vítimas, o bode sacrificado, cujo sangue era levado para o Santo do Santo, e o bode expiatório, que tirava os pecados do povo. Mais uma vez, vemos em Jesus a plenitude de Deus. Sua morte na cruz satisfez a todos o seu papel, substituiu a todos também, que está em Colossenses 1:19. Quem é o substituto? Quem tomou o nosso lugar, levou o nosso pecado, tornou-se maldição por nós, sofreu as nossas penalidades e morreu na morte? Morreu a nossa morte? É certo que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. Essa seria a resposta simples, superficial. Mas quem foi esse Cristo? Como devemos pensar a respeito dele? Foi ele apenas um homem? Se assim for, como poderia um ser humano substituir a outros seres humanos? Foi ele apenas Deus? Com aparência de homem? Mas se assim foi, como poderia ele representar a humanidade? Além disso, como poderia ele ter morrido? Devemos pensar em Cristo não apenas homem e nem apenas Deus, mas antes como o único Deus homem, que por causa de sua pessoa foi singularmente qualificado para fazer a mediação entre Deus e o homem. Desta forma, fica-nos clara a mensagem do texto de 1 Timóteo 2:5. Deus em Cristo, o substituto que tomou o nosso lugar e morreu nossa morte na cruz, não foi homem somente, nem Deus somente. Deus em Cristo foi verdadeiramente e completamente Deus e homem. Por causa disso, foi qualificado para representar tanto a Deus quanto ao homem e mediar entre eles. A evidência do Novo Testamento acerca de acabamos de dizer é clara. Ao examiná-la, parece lógico que inicie com o anúncio do nascimento de Messias. Os nomes que ele recebeu foram Jesus, Salvador Divino, ou Deus salva, e Emanuel, Deus conosco. Pois no seu nascimento, o próprio Deus tinha vindo resgatar o seu povo, salvá-lo de seus pecados. Mateus 1:21-23. Essa convicção de que o Pai e o Filho não podem ser separados, especialmente quando falamos sobre expiação, tem em Paulo grande confirmação. Por exemplo, tudo provém de Deus, referindo-se à obra da nova criatura, 2 Coríntios 5:17-18, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, 2 Coríntios 5:18-19. Portanto, Deus e Cristo estavam juntos e ativos na obra da reconciliação. Anselmo de Cantuária tinha uma razão ao dizer que somente o homem devia fazer reparação pelos seus pecados, visto que foi ele quem pecou. E também em dizer que somente Deus podia fazer a reparação necessária, visto que foi ele quem a exigiu.
Jesus Cristo é, pois, o único Salvador, visão que é a única pessoa em que devemos e podemos ser unidos, sendo Ele mesmo tanto Deus quanto homem. Vamos à conclusão? A doutrina da substituição afirma não apenas o fato de Deus substituir-nos por Cristo, mas também a sua necessidade. Não havia outro meio pelo qual o santo amor de Deus pudesse ser satisfeito e os seres humanos rebeldes pudessem ser salvos. Portanto, enquanto permanecemos perante a cruz, vamos repetir, enquanto permanecemos perante a cruz, teremos uma visão clara tanto de Deus quanto de nós mesmos. Ninguém expressou melhor este princípio do que Augustus Toddler em seu hino imortal, Rocha Eterna. É um hino muito conhecido, é um hino que representa bem, né, todo esse significado. Nada posso, meu Senhor, nada eu tenho a te ofertar. Sou tão só um pecador, teu amparo a suplicar. Rocha eterna, mostra assim tua graça e amor por mim. Então foi assim demonstrado o grande amor de Deus pelo seu povo, que não hesitou em ter como seu substituto o seu próprio Filho. E Jesus, por amor a nós, foi ferido, moído por nossas transgressões, né? Tudo isso por amor a nós. Você daria o seu filho para passar por tudo que Jesus passou, por um pecador? Então, olha bem o sacrifício de Jesus e veja nele o amor, que é o que Deus representa, amor, que carregamos isso no nosso coração e que podemos sempre estar na presença de Deus, em tudo no que Ele nos traz, para termos uma vida abençoada e irmos viver a glória do Senhor. Amém? Tenham um domingo abençoado. Fiquem com Deus.